Estamos vivendo um momento muito especial para o Botafogo e para toda a sua torcida. A equipe finalmente conseguiu quebrar um jejum que durava desde 2017, quando não conseguíamos passar das oitavas de final da Copa do Brasil, uma competição que sempre trouxe muita expectativa e esperança para os alvinegros, mas que por diversas razões acabava sendo um desafio difícil demais para superar. Agora, depois de anos de luta e dedicação, o Botafogo está oficialmente classificado para as quartas de final dessa disputa, e isso acende uma luz de otimismo, um sentimento de que estamos mais próximos do que nunca de algo realmente histórico e muito desejado: conquistar o título da Copa do Brasil pela primeira vez na nossa trajetória. E para quem acompanha a equipe sabe o quanto isso representa. São 6 jogos pela frente até o topo, 6 partidas que podem transformar completamente a história do clube, que podem escrever um novo capítulo glorioso para os torcedores que há tanto tempo esperam por uma conquista tão significativa. O caminho até aqui não foi nada fácil. O Botafogo passou por desafios, adversidades e principalmente aquela pressão constante que acompanha qualquer clube grande que tem uma torcida apaixonada e ávida por vitórias. No entanto, a equipe mostrou uma força diferente, um caráter renovado, principalmente nas partidas contra o Red Bull Bragantino. 2 confrontos que testaram a nossa capacidade de reação, de concentração e de superação. Primeiro, um jogo intenso no estádio Newton Santos, onde o Botafogo saiu com a vitória por 2-0, um resultado expressivo que deu confiança e colocou o time em uma posição confortável para a sequência. Depois, um duelo muito mais disputado em Bragança Paulista, onde a equipe segurou a pressão e conseguiu um gol que fez toda a diferença, 1-0. Esses 2 resultados consolidaram a passagem do Botafogo para a próxima fase da Copa do Brasil e mostraram que o grupo está unido e focado. Mas mais do que os resultados, o que chama atenção nesse momento é a postura de alguns jogadores e o compromisso que eles estão demonstrando com a camisa alvinegra. Um nome que vem se destacando muito é o do Jefferson Savarino. Ontem mesmo o atacante deu uma entrevista que foi praticamente um recado para toda a torcida. Ele revelou que, mesmo diante da possibilidade de realizar o sonho europeu, aquela vontade que todo jogador carrega de jogar na Europa e de crescer na carreira internacional, ele optou por continuar vestindo a camisa do Botafogo. Essa decisão não é apenas um ato de amor ao clube, mas uma prova de que o futebol vai muito além do dinheiro ou da fama. Savarino mostrou que para ele existem outras prioridades, como o respeito à torcida, a identificação com o time e a vontade de conquistar títulos importantes aqui em casa. Esse tipo de atitude rara é algo que transforma jogadores comuns em verdadeiros ídolos e que dá um significado muito especial ao que está acontecendo dentro do Botafogo neste momento. A história de Savarino se mistura com a do clube e com o sentimento dos torcedores que se veem refletidos nas escolhas e nas batalhas desse jogador. Ele foi claro ao dizer que desde o começo do ano recebeu propostas para sair, que teve o convite para jogar na Europa, mas que decidiu ficar, renovou seu contrato e vem trabalhando duro para ajudar o Botafogo a conquistar seus objetivos. E não é apenas uma decisão individual, ele contou que conversou muito com a família, que refletiu bastante e que a prioridade foi o clube, o time que tem abraçado ele e que acredita no seu potencial. Isso mexe com a gente, faz o torcedor se emocionar e acreditar que sim, o Botafogo tem jogadores que não só jogam, mas vivem e respiram a camisa que vestem. Enquanto isso, do outro lado, uma notícia que preocupa um pouco chegou da parte física do time. Marlon Freitas, que é um dos pilares do meio-campo e também o capitão do time, sofreu um choque bastante forte na última partida. Ele bateu cabeça com um adversário e precisou ser hospitalizado para passar por exames. Foi um susto grande para todos que acompanham o Botafogo de perto, afinal perder um líder em campo é sempre complicado. Mas a boa notícia é que Marlon está consciente, está bem e já voltou com a delegação para o Rio de Janeiro. No entanto, por conta dos protocolos de segurança relacionados à concussão cerebral, ele será desfalque garantido no próximo jogo contra o Fortaleza no sábado. A ausência dele certamente vai pesar, pois Marlon é um jogador que organiza, que dá equilíbrio e segurança para o time. O grupo sabe disso e agora cabe a todos se mobilizar para que a equipe mantenha o nível mesmo sem o seu capitão em campo. O treinador David Ancelotti já adiantou que o elenco está blindado diante das turbulências externas que o clube vem enfrentando. Apesar de todo o contexto jurídico e dos rumores nos bastidores sobre o controle da SAF, ele garantiu que dentro do clube os jogadores estão protegidos e totalmente focados nas competições. É importante destacar isso porque essa blindagem mental faz toda a diferença em momentos decisivos.
Quando a cabeça está no lugar, a concentração é maior, a entrega é total e o desempenho em campo melhora. O técnico inclusive tem aproveitado para dar chances para jogadores que até então tinham menos espaço, fazendo um rodízio inteligente para manter o time sempre fresco e competitivo, sabendo que a temporada exige muito esforço e planejamento. Falando em elenco, essa variedade de opções tem sido um diferencial. Jogadores como Mastreni Marçal e o jovem Ujinho estão ganhando oportunidades e mostrando que têm condições de contribuir com o Botafogo. Essa renovação é fundamental para que o time mantenha a pegada durante toda a Copa do Brasil, porque cada partida é um desafio e é preciso ter várias peças à disposição para não sentir desgaste. Além disso, a forma como o time vem jogando, muitas vezes sem um centroavante fixo e explorando outras estratégias, como jogar com Savarino atuando em uma função mais solta, prova a versatilidade e o empenho do grupo em se adaptar às necessidades da competição. Falando das equipes que já estão garantidas nas quartas de final, o Botafogo vai se juntar a nomes de peso como Atlético Mineiro, que eliminou o Flamengo numa disputa de pênaltis bastante acirrada, Bahia, que superou o Retro com uma vitória importante em Salvador, Fluminense, que venceu o Internacional com uma atuação sólida fora de casa, Atlético Paranaense, que está na segunda divisão, mas mostrou força eliminando o São Paulo também nos pênaltis, e Corinthians, que dominou o clássico contra o Palmeiras com 2 vitórias convincentes. Esses times representam o alto nível da Copa do Brasil e só aumentam a expectativa para o sorteio da próxima terça-feira, que vai definir os confrontos das quartas. Aí sim teremos um novo capítulo dessa história que está só começando para o Botafogo. Antes disso, ainda teremos 2 jogos decisivos para definir os últimos classificados. Cruzeiro encara o CRB com o primeiro jogo empatado em 0-0 no Mineirão, e quem vencer na partida de volta estará nas quartas. Caso o empate persista, a decisão vai para os pênaltis, um teste de nervos e técnica para as duas equipes. Já em São Januário, CSA e Vasco fazem um duelo parecido também, com empate no confronto anterior, e quem sair com a vitória avança para a próxima fase. Tudo isso vai culminar na formação do chaveamento, que vai desenhar o caminho dos times rumo à final da Copa do Brasil. Enquanto o Botafogo prepara sua estratégia para encarar o Fortaleza no próximo sábado, mesmo com os desfalques e as dificuldades naturais que surgem, o sentimento é de confiança. A torcida acredita, o elenco está unido e o ambiente, apesar das dificuldades externas, está protegido. Esse equilíbrio emocional é fundamental para que a equipe possa seguir dando passos firmes. Sabemos que não será fácil, que cada jogo será uma batalha, mas o Botafogo tem mostrado um crescimento contínuo e um espírito de luta que pode surpreender a qualquer adversário. Além disso, o carinho da torcida, o apoio das arquibancadas, a paixão que move o clube são forças que nunca podem ser subestimadas. Jogadores como Savarino, com sua decisão de ficar, representam esse elo forte que existe entre atleta e torcida, um sentimento que vai além do futebol e que inspira todos no clube a darem o melhor. É esse tipo de vínculo que faz o Botafogo ser diferente, que alimenta o sonho de conquistar um título tão importante quanto a Copa do Brasil. A expectativa para os próximos jogos é enorme e o clima é de preparação intensa. Cada detalhe importa: o posicionamento, a estratégia, a disposição física e mental, tudo será colocado à prova. Mas o mais importante é que o Botafogo está vivendo um momento especial, um momento de reconstrução e esperança, onde cada vitória conta e cada esforço tem um peso gigantesco para alcançar aquilo que todos desejam. O caminho ainda é longo, 6 jogos pela frente, 6 batalhas para chegar ao topo. Mas se tem uma coisa que fica clara, é que o Botafogo está mais forte, mais unido e mais focado do que nunca. E é essa energia que vai acompanhar o time dentro de campo e que vai manter a torcida sonhando junto, apoiando a cada lance, vibrando a cada gol e acreditando que o tão sonhado título está cada vez mais perto de se tornar realidade. Seguindo a empolgação da classificação do Botafogo para as quartas de final da Copa do Brasil, a expectativa pela sequência da competição só aumenta. O sorteio, que vai definir os confrontos na próxima terça-feira às 10 da manhã, promete mexer com o coração dos torcedores alvinegros e com o planejamento da comissão técnica. Afinal, quem vai o Botafogo enfrentar? Times fortes, tradicionais, com elencos qualificados, que podem tornar essa jornada ainda mais desafiadora. Cada adversário traz sua história, sua força, e o clube terá que estar preparado para qualquer confronto, seja ele contra um gigante do futebol brasileiro ou contra um time menos badalado, mas que chega motivado e disposto a surpreender. O sorteio é um momento de ansiedade e também de esperança, porque pode abrir portas para caminhos que, com um pouco de sorte e muito empenho, levam o Botafogo cada vez mais perto do título inédito. Enquanto o dia do sorteio não chega, o clube e o torcedor vivem um misto de preparação e análise.
A comissão técnica já trabalha firme para ajustar o time observando cada detalhe que possa fazer a diferença nas próximas fases. A chegada de novos jogadores, o desenvolvimento dos atletas que já estão no elenco, a forma física e o aspecto mental de cada um são observados com cuidado. O Botafogo sabe que a Copa do Brasil não é uma competição fácil onde qualquer erro pode ser fatal. É uma disputa de alto nível que exige dedicação total, foco absoluto e principalmente capacidade de se reinventar a cada jogo. O adversário muda, as condições do campo mudam, as estratégias mudam e o Botafogo precisa estar pronto para tudo isso. Dentro dessa preparação, uma das grandes preocupações agora é lidar com os desfalques que podem surgir, sobretudo com o caso de Marlon Freitas. O volante, capitão fundamental para o equilíbrio da equipe, ainda é dúvida para os próximos jogos. Embora esteja consciente e bem de saúde, a recuperação do choque sofrido exige cuidados especiais. A concussão cerebral é algo que não pode ser menosprezado e o protocolo de retorno exige tempo e monitoramento rigoroso para garantir que o jogador esteja 100% antes de voltar a atuar. Isso coloca uma responsabilidade extra na comissão técnica para encontrar alternativas no meio-campo para que o time não perca a força, a presença e o comando que Marlon traz em campo. A torcida também sente a falta dele, mas entende a importância de preservar a saúde do seu capitão. Por outro lado, essa situação abre espaço para que outros jogadores ganhem mais minutos e possam mostrar seu valor. É aí que a estratégia de rodízio mencionada por David Ancelotti se torna tão importante. O técnico italiano tem sido bastante inteligente ao distribuir as oportunidades, dando chances a atletas que estavam no banco, fazendo com que todos se sintam parte fundamental do projeto. Isso fortalece o grupo, cria competição interna saudável e faz com que o elenco esteja sempre pronto para o que vier. Jogadores como Mastreni, Marçal e Euginho, que vêm recebendo mais minutos, têm mostrado comprometimento e vontade, e isso é um sinal positivo para o Botafogo, que precisa de todos para avançar na Copa do Brasil e também na temporada como um todo. Outra notícia que vem enchendo o torcedor de orgulho é a postura do próprio Savarino, que mesmo diante do sonho de jogar no futebol europeu tomou a decisão consciente de permanecer no Botafogo. Isso não só mostra a lealdade do jogador, mas também a qualidade do ambiente que está sendo construído no clube. É evidente que Savarino está feliz e confortável no time, sente que pode crescer e contribuir e quer fazer parte de um projeto que tem tudo para ser vitorioso. Essa confiança do atleta é algo que reverbera dentro e fora do campo, contagia os companheiros e reforça a ideia de que o Botafogo está no caminho certo. Além disso, a relação entre Savarino e a torcida é um ponto alto nesse momento. O atacante tem sido um dos jogadores mais decisivos e importantes, e a identificação com o clube vem de ações dentro e fora do gramado. São essas pequenas grandes atitudes que transformam um atleta em ídolo, que criam laços que ultrapassam o futebol e se transformam em histórias para contar para as próximas gerações. É um ciclo que alimenta o clube e que faz com que os momentos de glória sejam ainda mais especiais, porque são construídos com sentimentos verdadeiros, com respeito e com dedicação. Enquanto isso, os jogos do Botafogo continuam chegando e o calendário não para. A partida contra o Fortaleza, marcada para o sábado, é mais um desafio importante. O adversário é forte, joga em casa e o Botafogo sabe que precisará entrar focado, concentrado e com a melhor estratégia possível para sair com um resultado positivo. Mesmo com o desfalque de Marlon, o time vai buscar mostrar sua força, seu talento e sua determinação. Será mais uma prova de fogo para o elenco, para o técnico e para todos que fazem parte do clube. E a torcida, como sempre, estará junto, empurrando, vibrando e acreditando que o Botafogo pode superar qualquer obstáculo. O técnico David Ancelotti tem um papel fundamental nesse momento. Além de comandar a equipe dentro de campo, ele é responsável por manter o grupo unido, blindado e focado mesmo diante das turbulências nos bastidores. A disputa jurídica envolvendo o controle da SAF poderia facilmente abalar o ambiente, causar insegurança e desviar o foco, mas o treinador garantiu que isso não tem influenciado a concentração dos jogadores. Ele trabalha para criar um ambiente protegido onde o time possa se dedicar exclusivamente ao futebol e aos resultados. Essa postura do técnico é fundamental para que o Botafogo consiga manter a estabilidade e o desempenho nas competições. O trabalho de David vai muito além do aspecto tático. Ele investe em motivação, em confiança, em dar oportunidades, em preparar o elenco para as diferentes situações que vão surgindo.
A flexibilidade que ele demonstra ao escalar o time, a maneira como administra o rodízio, as mudanças estratégicas durante as partidas, tudo isso é pensado para que o Botafogo esteja sempre competitivo e pronto para enfrentar adversários de alto nível. E essa confiança na equipe é algo que ele demonstra claramente em suas entrevistas, destacando a entrega dos jogadores e a importância de cada um dentro do grupo. Falando em elenco, é impossível não mencionar a força do grupo como um todo. O Botafogo não depende de um único jogador para alcançar seus objetivos. A equipe tem mostrado um conjunto sólido com peças que complementam umas às outras, que sabem quando atacar, quando defender, quando manter a posse de bola e quando acelerar o ritmo do jogo. Esse equilíbrio é fruto de trabalho duro, de treinamento intenso e de uma mentalidade vencedora que está sendo construída aos poucos. É por isso que o time tem conseguido avançar na Copa do Brasil, conquistando resultados importantes mesmo diante de adversidades. Por outro lado, o Botafogo sabe que cada fase da competição vai ser um pouco mais difícil. As equipes que permanecem na disputa são fortes, com elencos qualificados e muita vontade de chegar ao título. Isso significa que cada jogo será uma batalha, uma verdadeira guerra dentro de campo, onde o talento técnico precisa andar lado a lado com a disciplina tática e a entrega física. O Botafogo está ciente desse cenário e tem se preparado para isso. Os jogadores estão conscientes da importância de cada partida e a comissão técnica tem ajustado o planejamento para que o time esteja sempre pronto para o próximo desafio. Além disso, o ambiente dentro do clube é de confiança e esperança. A torcida, mesmo com as dificuldades e as oscilações naturais do futebol, está unida e apoiando incondicionalmente. A paixão dos alvinegros é uma força que impulsiona o time, que dá energia e que ajuda a superar os momentos complicados. É essa energia da torcida que faz o Botafogo ser tão especial, que cria uma conexão verdadeira entre o clube e seus fãs. E essa conexão é fundamental para que o time continue crescendo e alcançando seus objetivos. No meio de tudo isso surgem também as histórias pessoais dos jogadores, as batalhas internas de cada um, as superações e os sonhos que movem a equipe. São pessoas que dedicam suas vidas ao futebol, que enfrentam desafios diários para dar o melhor em campo, que sabem que cada jogo pode ser decisivo para a carreira e para o futuro. Essas histórias humanizam o Botafogo e fazem com que a torcida se identifique ainda mais, porque sabe que por trás da camisa existem pessoas com sentimentos, medos, alegrias e uma vontade imensa de vencer. Voltando à Copa do Brasil, é importante destacar que essa competição tem um significado especial para o futebol brasileiro. Ela reúne times de diferentes regiões, estilos de jogo variados e uma diversidade que torna cada confronto único e imprevisível. O Botafogo, ao avançar para as quartas de final, está entrando em um cenário de alta competitividade, onde o nível é elevado e o equilíbrio é constante. Por isso, cada detalhe faz diferença e a atenção a cada aspecto do jogo, desde a preparação física até a análise dos adversários, é fundamental. A caminhada até o título não será fácil, mas o Botafogo tem mostrado sinais claros de que está no caminho certo. A entrega, a união, a técnica e a vontade são ingredientes que podem fazer toda a diferença. E o mais importante, o clube está construindo uma história, um legado que vai muito além dos resultados imediatos. Essa trajetória de luta, dedicação e superação é algo que ficará para sempre na memória dos torcedores e que pode inspirar gerações futuras. Enquanto o sorteio não acontece e os próximos jogos não chegam, o foco permanece total. Cada treino, cada conversa, cada detalhe conta. O Botafogo sabe que o sonho está ao alcance, mas que é preciso caminhar passo a passo, jogo a jogo, para chegar lá. E é essa determinação que mantém viva a chama da esperança, que faz o coração dos torcedores bater mais forte e que alimenta o desejo de ver o Botafogo campeão da Copa do Brasil pela primeira vez em sua história. Estamos juntos nessa jornada, acompanhando cada momento, vibrando a cada lance e acreditando que o melhor ainda está por vir. Porque o Botafogo não é só um time de futebol, é uma paixão, uma identidade, uma história que continua sendo escrita com suor, dedicação e muita emoção. E essa história com certeza ainda vai nos reservar grandes emoções e, quem sabe, a conquista tão sonhada que vai marcar para sempre o nosso clube. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Rio de Janeiro Sport News. Tietê, conhecido por sua versatilidade em campo e por sua energia contagiante, está causando um verdadeiro frisson nos bastidores do futebol brasileiro após a notícia de seu afastamento do Botafogo e o banimento temporário do futebol nacional.
Rumores circulam nos corredores do clube e nas redes sociais de que o jogador estaria considerando alternativas internacionais para dar continuidade à sua carreira, já que o cenário no Brasil parece cada vez mais fechado. Fontes próximas ao jogador sugerem que Tite estaria avaliando propostas de clubes europeus de médio porte, onde seu perfil combativo e técnico poderia ser valorizado de maneira mais estratégica. Entre os rumores mais comentados, destaca-se a possibilidade de um retorno ao futebol italiano, país onde já se especulou que ele teria contatos e interesse por sua capacidade de atuar tanto na defesa quanto no meio-campo. Internamente, no Botafogo, existe uma movimentação silenciosa para tentar renegociar condições que permitam sua permanência, mas especialistas do mercado indicam que a tendência é de que ele busque novos desafios fora do Brasil. O burburinho é intenso e alimenta uma expectativa de que o nome de Tite poderá movimentar o mercado internacional de maneira surpreendente, trazendo atenção para clubes que até então não estavam nos holofotes da mídia esportiva. Enquanto isso, a situação do futebol brasileiro passa a ser analisada com mais atenção, pois o banimento de um jogador com experiência de Tite levanta questionamentos sobre regras, ética esportiva e a capacidade de gestão dos clubes diante de situações polêmicas. Fontes internas do Botafogo indicam que o clima no elenco está tenso, e que alguns jogadores já teriam se pronunciado nos bastidores sobre a falta de clareza nos processos que levaram ao afastamento do meio-campista. Comentários em redes sociais e em grupos de torcedores sugerem que a saída de Tite pode criar um efeito dominó, abrindo precedentes para que outros atletas questionem decisões semelhantes, aumentando a pressão sobre a CBF e sobre as diretorias dos clubes envolvidos. Por outro lado, analistas esportivos internacionais começaram a notar a movimentação e especulam que a situação pode servir de vitrine para o jogador mostrar seu talento em mercados mais competitivos e financeiramente atraentes. Alguns insiders do mercado europeu já afirmam que o perfil de Tite, marcado por resistência física, inteligência tática e liderança silenciosa, pode ser um atrativo para equipes que buscam reforços imediatos para temporadas de alto desempenho. O burburinho continua crescendo e a cada dia novas informações e possibilidades surgem, mantendo a atenção de jornalistas e torcedores atentos a qualquer sinal de negociação. Em meio a toda essa especulação, surgem também rumores sobre possíveis clubes da América do Sul interessados em contratar Tite, especialmente na Argentina e no Uruguai, onde sua trajetória poderia ser acompanhada de perto e ele teria a chance de manter visibilidade em campeonatos de relevância continental. Alguns relatos apontam que empresários ligados ao jogador já estariam em contato com dirigentes desses clubes, explorando cenários que incluam contratos de médio prazo com possibilidades de renovação caso o desempenho seja satisfatório. Ainda assim, nada foi confirmado oficialmente, e o ambiente permanece permeado por rumores e suposições que alimentam tanto a imprensa quanto os torcedores que acompanham o caso com expectativa. Especialistas em transferências esportivas alertam que o momento é delicado, pois qualquer movimentação pode ser interpretada de maneira política, envolvendo não apenas o jogador e o Botafogo, mas também reguladores e entidades esportivas que podem exercer influência sobre futuras negociações. Tite, por sua vez, mantém-se discreto, mas a fonte mais próxima garante que ele está avaliando cuidadosamente todas as possibilidades, ponderando fatores como ambiente familiar, visibilidade, estilo de jogo e perspectiva financeira. Enquanto o rumor se espalha, a possibilidade de Tite se tornar uma peça-chave em clubes fora do Brasil parece ganhar força, reforçando a narrativa de que sua saída pode ser apenas o começo de uma nova fase de sua carreira. Ao mesmo tempo, circulam especulações sobre o impacto da ausência de Tite no elenco do Botafogo, com alguns jornalistas levantando hipóteses sobre mudanças táticas que o técnico pode adotar para compensar sua saída. Rumores indicam que o clube estaria considerando a contratação de jogadores menos conhecidos, mas com um perfil semelhante, para tentar manter o equilíbrio do time, embora analistas de mercado apontem que substitutos imediatos de Tite dificilmente terão o mesmo impacto em campo. Paralelamente, circulam comentários de torcedores em fóruns e redes sociais que sugerem que sua saída poderia abrir espaço para jovens talentos da base, criando uma narrativa de renovação dentro do clube, ainda que ninguém confirme oficialmente que essa seja a intenção da diretoria. No meio desse cenário, a mídia internacional também passa a observar de perto, especulando sobre como Tite poderia se adaptar a diferentes estilos de jogo, desde ligas europeias mais técnicas até campeonatos sul-americanos mais físicos e competitivos.
O rumor de sua saída movimenta não apenas a imprensa esportiva, mas também o mercado de transferências, que pode se antecipar às negociações e criar estratégias para envolver o jogador em contratos que considerem seu histórico e potencial futuro. A expectativa é crescente, e cada novo detalhe divulgado aumenta o clima de antecipação em torno do destino do jogador, alimentando discussões sobre seu valor real e sobre como clubes nacionais e internacionais podem se posicionar para contratá-lo. Finalmente, em meio a todas essas especulações, não faltam teorias sobre possíveis destinos de Tietê e o impacto que sua saída pode ter em sua carreira e na percepção do futebol brasileiro internacionalmente. Alguns rumores indicam que ele poderia até mesmo considerar ligas menos tradicionais, como a turca ou a russa, como um passo estratégico para recuperar visibilidade e preparar-se para futuras oportunidades mais promissoras. Analistas esportivos e comentaristas de televisão também sugerem que, se conseguir manter regularidade e alto desempenho fora do Brasil, Tite poderia se tornar uma referência para outros jogadores que enfrentam situações semelhantes, transformando sua experiência em um caso emblemático dentro do futebol global. Enquanto o banimento do futebol brasileiro permanece oficial, mas cercado de incertezas, clubes e torcedores continuam acompanhando cada movimento do jogador, cada declaração e cada sinal que possa indicar um desfecho iminente para essa situação. O clima de expectativa e burburinho segue alimentando a narrativa de que Tietê ainda não se despede definitivamente do cenário competitivo, mas apenas se prepara para uma nova fase, possivelmente internacional, onde poderá reconquistar espaço e provar seu valor. Se confirmadas, essas possibilidades poderiam marcar uma reviravolta significativa, não apenas para sua trajetória individual, mas também para o mercado de transferências e para a percepção internacional do futebol brasileiro, criando uma história que certamente será comentada por anos nos bastidores esportivos. Obrigado por assistir ao Rio de Janeiro Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!